Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Henrique, sou aluno do IFCE Campus Maracanaú e da turma terceiro ano, integrada em mecânica. Aqui vou apresentar o meu trabalho sobre máquinas térmicas, um projeto, na verdade, dirigido pelo professor Francisco Federico, mais conhecido como Fred, meu professor que está nesse semestre junto comigo, na disciplina de máquinas térmicas. Pessoal, o projeto em si é algo bem legal e interessante da gente procurar entender, pois é algo do nosso cotidiano que a gente convive ali todos os nossos dias. Diante disso, eu teria que escolher na verdade o tipo de sistema na minha casa. E o tipo de sistema na minha casa é que eu possuo uma cisterna, no caso é a cacimba, aqui na minha casa, onde é composto de tubulações, válvulas, as curvas, os cotovelos, né, em comum, e por fim tem a caixa d'água e a bomba. O projeto em si, como está sendo ilustrado, é formado por 4 etapas, aonde na primeira etapa eu vou ter que fazer as fotoselfies dos componentes, demonstrar o que eu falei, aonde é que fica a caixa d'água, aonde que vai ficar a bomba, demonstrar a cacimba, e nisso vai aparecer eu junto dos componentes. O segundo, eu vou ter que fazer uma tabela diante de tudo isso que eu falei, sobre as tubulações, especificar cada a unidade, em questão sobre os encanamentos. Em terceiro, eu vou ter que demonstrar o cálculo da vazão, falar sobre o NPSH, a equação, demonstrar o gráfico, fazer algumas tabelinhas onde eu vou explicar. E o quarto, por último, é que diz aí, através dos dados do fabricante da bomba, carga versus vazão e NPSH requerido. Isso é de acordo com os dados da bomba em si, é para fazer a interpolação para encontrar os polinômios que melhor se aproximem e trace essas duas curvas juntas, com as curvas do sistema. Encontre o ponto de operação do sistema e responda se vai haver cavitação ou não. Decorrer do trabalho, vocês vão entender o que é que quer falar cavitação. Em seguida, pessoal, aqui é a primeira etapa, onde eu demonstro as fotoselfies. Aqui aparece o local da cacimba, juntamente com a bomba. A bomba, entretanto, não consegue se visualizar porque ela é uma bomba submersa. Em seguida aqui eu mostro a bomba, qual ela é. Uma bomba submersa Heimann 850 Fire, 220 volts, certo? Entretanto, demonstro também, aqui eu apareço na direita, uma fotoselfie, onde o local onde se encontra a caixa d'água. A caixa d'água se encontra lá na parte de cima, e eu explico que não consegui demonstrar a caixa d'água, pois é um local onde fica muito alto e não possui uma escada, certo? Diante disso, é só seguir as encanações que estão do lado da parede, que vai dar para ser perceptível o local onde ela se encontra. Entretanto, vem as encanações, onde tem as chaves gerais, os cotovelos e tais, etc, certo? Aparece a imagem da chave, onde liga e desliga, que eu explico também, que é onde, ao levantar o botão para cima, a bomba será acionada, fazendo seu papel, que no caso é pegar o fluxo, né, da água e jogar para cima. Dentre as encanações, para cima que eu falo, é até chegar à caixa d'água para que se possa fazer o consumo na residência. Diante disso, apareça ao lado da cacimba, fazendo uma fotoselfie. Entretanto, venho para a tabela, em que a tabela consiste já na segunda etapa, onde eu vou ter que demonstrar o cálculo da vazão, e na tabela em si eu demonstro todo detalhadamente sobre o meu sistema de encanação, falando sobre os registros, a quantidade, o tubo. Aí esse é o lado da descarga, certo? Eu falando sobre o adaptador da caixa d'água, falando sobre o desnível que possui em referência à cacimba. No lado da sucção eu já falo também sobre o desnível referência da cacimba, que isso é muito importante. Falo de tudo que se possui no sistema em si e todos os requisitos necessários. Aqui, pessoal, apenas uma tabelinha falando sobre a bomba, sobre a especificação e os detalhes em si, como é que ela é, sobre a sua potência, peso, tal, etc. Como eu já tinha falado dela. Aí também mais abaixo tem suas especificações técnicas. O que vai me servir é a altura manométrica e a vazão máxima, algo importante que se tem. E
Entretanto, eu venho para o cálculo da vazão, aonde o cálculo da vazão eu vou jogar na fórmula que foi dada e eu vou pegar o consumo médio entre pessoas que moram na minha casa de 150 litros, certo? No caso, são 4 pessoas que moram junto comigo. Aí eu fiz o cálculo e transformei em segundos para ficar bonitinho, aonde o resultado deu 8,33 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos sobre segundos. No caso que a vazão no final deu 0,299 metros elevado a 3 por hora. E algo que eu não falei foi sobre esse 2 ali que tá 2 vezes 3.600 segundos. Esse 2, pessoal, é sobre o valor que eu quero que a caixa d'água encha, certo? E eu coloquei em 2 horas que a caixa d'água de casa enche. Diante disso, eu fui para os cálculos de perda distributiva, onde o F é o fator de atrito, o L é o comprimento da tubulação, o G é a gravidade, o V é a velocidade da vazão e o D é o diâmetro do tubo, certo? Entretanto, eu calculei o fator de atrito, que eu tenho que calcular a partir do cálculo de Reynolds, onde eu usei o gráfico aí para ilustrar, e também a rugosidade do plástico daqui de casa, o cano, certo? Que deu 0,0023. Diante disso, com a linha tracejada, podemos visualizar que o fator de atrito deu 0,04. Diante disso, eu vim agora calcular as perdas localizadas. Contudo, em junto a uma tabelinha que eu fiz, demonstrando cada coisinha que possui no sistema, para se fazer um negócio bonitinho e também dá para se poder entender. Diante disso, a partir da soma da perda localizada, eu consegui montar o gráfico com a linha para demonstrar. Aí, como aparece, vocês podem visualizar, onde mostra a altura monométrica em função da vazão. Logo em seguida, seguindo o passo a passo, eu venho calcular o NPSH, que é um ponto primordial para se ver se possui cavitação ou não. Forma tudo bem organizadinho e de acordo com o gráfico que eu fiz e a tabela aí que eu demonstro acima, eu considerei a uma temperatura de 25 graus Celsius uma pressão quilopascal de 3,169, que aparece lá no cálculo, 3,169, e esse menos 101 é em relação à pressão atmosférica, que é 101.325. Fazendo o cálculo, colocando e subtraindo, o NPSH deu exatamente 9,44, certo? De acordo com isso, é muito importante se lembrar que o lado da sucção, o comprimento, né, da tubulação, como pode você ver ali onde tem HPD igual a 0,04, é apenas 1 metro. O que acaba levando consideravelmente as perdas distributivas, certo? Que estão sendo demonstradas no gráfico, como vocês podem ver. Já com as cores do sistema aí, né, vocês podem ver, estão sendo expressas, prontas. Eu demonstrei a bomba novamente, a Heimann F850. E como eu disse lá atrás, a altura manométrica dessa bomba, ela chega a atingir em torno de 65 a 70 metros. Uma bomba muito boa a se utilizar. Após isso, de acordo com a tabelinha, aí esse gráfico, pessoal, em si ele é um gráfico onde demonstra a altura manométrica dessa bomba, certo? A bomba 850 Fire. E essa linha em vermelho que está sendo representada nesse gráfico acima é a linha do NPSH, para saber se tem cavitação em relação à vazão. Logo após isso, eu pude concluir com os cálculos de NPSH, que NPSH, como eu disse para vocês, eu iria explicar, e NPSH, pessoal, de uma forma informal, é como se tivesse ar dentro do sistema e criasse bolhas que impedisse o fluxo de água. Nisso, o meu sistema não haverá cavitação. Dizem que a margem de erro é de segurança excelente. Eu fiz os cálculos todos pelo Excel para poder ilustrar os gráficos para vocês poderem entender. E esse último gráfico aí, ele conta com a carga do sistema, o NPSH do sistema, a carga da bomba e o NPSH da bomba. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.